Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês acessam ou vão acessar esta aula. Esta aula é a terceira aula de instalação e manutenção predial, continuação das outras duas aulas, e a gente vai ter a continuidade subsequente das aulas anteriores, né? Primeiro a gente vai falar sobre conceituação técnica referente à inspeção predial, né? E para se ter uma conceituação técnica, você tem que ter um grau de entendimento e ter conhecimentos técnicos, principalmente dos gestores dos condomínios, que praticamente é inexistente, né? A palavra gestor aí você pode traduzir como se fosse o síndico ou a síndico, né? Ou síndica, né? Ou aquele que cuida do condomínio, né? Aquele gestor, ou geralmente também tem condomínios que contrata uma administradora terceirizada, né? Essa tem mais um conhecimento de entendimento sobre o que é expensão predial e manutenção. Então, devido nos grandes centros urbanos o seu crescimento e principalmente a sua verticalização, como os prédios verticais dos edifícios, edificações verticais, também se sentiu a falta de preparo para o atendimento de suas reais necessidades, alia, aliado também com a degradação natural, e isso foi o maior motivo para a divulgação dessa modalidade que é a inspeção predial, né? Usar da atividade de inspeção predial como toda a gama de atividades, instrumentos de administração condominial, tornar-se-á eficiente e adequado, né? Então, podemos dizer o seguinte, que o problema mais grave é a tardia intervenção, é a demora da intervenção real do desconhecimento e das decorrentes correções e manutenções inadequadas ou consertos baratinhos, né? Inclusive tá entre aspas aí, mas sem qualidade na maioria das vezes rescindentes, né? Isso significa o quê? Que um condomínio, uma edificação vertical através de uma administração terceirizada ou síndico ou síndica, né? Como se faz uma inspeção ou uma manutenção, se deve prezar por profissionais competentes e de boa qualidade para não ter surpresas futuras. Então, quando você contrata um mau profissional e muito barato, na maioria das vezes você tem que começar a repetir consertos daquele que não foi bem feito, né? Então, essa ferramenta ela revela a legítima situação do imóvel, direcionando com profissionalismo as ações da manutenção e contribui para a economia do edifício. A sua preservação e principalmente valoriza o seu patrimônio e a falta é o inverso, né? E se você cuidar bem do seu apartamento, cuidar bem do seu condomínio, né? Através do síndico, através do terceirizado, seu imóvel, algum dia que você quer negociar seu apartamento, quer negociar sua residência, você provavelmente vai se dar melhor, porque seu patrimônio está mais conservado, está mais inteiro, né? E aí você pode produzir bons negócios. Aí, quando você se usa desse instrumento de maneira correta, se alcança indubitavelmente um tempo maior de vida das edificações e principalmente com mais qualidade. É claro, se você fizer
uma inspeção predial preventiva e uma manutenção correta, o seu imóvel vai durar muitos anos e suas edificações vai ter mais qualidade, sem dúvida nenhuma, né? Então, quanto é que seria o custo de uma intervenção, né? Ele aumenta de forma drástica e dramática na medida que tratamos a instalação com menor atenção, né? Se for deixar passar o tempo, não, eu conserto daqui um mês, não, eu tenho direito daqui um mês e tudo tal. E cuidado e negligência, e se começa a espaçar muitas manutenção, o, o seu, o seu custo vai ser muito maior, né? Vai ter um custo bem maior se você deixar passar e com grandes vultos de dinheiro, porque vai começar a acumular, a sua manutenção vai ficar enorme. Façamos então um comparativo das nossas construções como o nosso organismo, ele precisa de cuidados, ele envelhece, ele necessita de um check-up, né? Aqui nós queremos dizer, ele fez uma comparação até um pouco assim, fora de coisa, mas se você não cuidar do seu organismo, é a mesma coisa se você não cuidar da sua edificação e sempre, se você não fizer um check-up para você, você vai ter dor de cabeça, como doenças e assim por diante. A edificação é a mesma coisa, né? De vez em quando você tem que fazer esse tipo de expensão e se tiver alguma coisa errada, fazer a sua manutenção. Reforção, a inspeção predial é o check-up do condomínio, né? Quanto mais cedo você identificar, melhores serão os resultados que você vai obtiver. O bom senso e a relação do custo e benefício são predominantes, né? Então, quando você fizer essas avaliações periódicas num cronograma muito bem feito, e conforme a idade do imóvel e tipo da construção, contando o seu uso adequado e apontando as desconformidades que estão sendo programadas, vai possibilitar custos menores, né, bem menos onerosos, sendo a outra vertente a abalizadora ou estado de conservação. É claro, né? Então, existem outras ferramentas também necessárias que vai depender da situação e abordagem de trabalhos, de como a gente poderá estudar em um condomínio, como, por exemplo, né, arbitramento. Ele envolve tomada de decisão, oposição entre alternativas tecnicamente controversas ou que decorre de aspectos subjetivos, né? O próprio nome diz, é arbitrário, né? A avaliação vai te determinar a técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, né, de um direito ou de um empreendimento onde que você está estabelecido, né? Perícia. Aqui tudo aquilo que apura as causas que motiveram determinado evento ou do asserção de direitos, né? Se você tiver uma controvérsia de uma construção ou de um apartamento onde que você está habitando e aparece algum tipo de problema e você aciona, por exemplo, a construtora, ela não, ela acha que foi com tempo de envelhecimento e você pode, se eu tiver ter certeza que foi falha da construtora, você pode pedir uma perícia. Laudo. Quem faz o laudo é o perito, é um profissional habilitado, ele relata tudo o que observou e ele também dá suas conclusões, e ele avalia também o valor das coisas ou direitos, né, fundamentadamente, né, bem discriminadamente, certo? Auditoria. Auditoria é um atestamento técnico de conformidade de um fato, condição ou direito relativo a um objeto.
Consultoria. Consultoria nada mais que uma prescrição técnica a respeito de um fato, condição ou direito relativo a um objeto, né? Você pode consultar uma empresa para te fazer uma consultoria, né? E que dentro dessa consultoria possa ter um período que para fazer perícia, laudo e assim por diante. Essas consultorias elas se servem de todos os conhecimentos anteriores para fazer as prescrições técnicas, tá? Então, vistoria. Vistoria é nada mais que uma constatação de um fato mediante exame circunstanciado e ele é feito com uma descrição minuciosa de todos os elementos que constituem a identificação, sem a indagação das causas que o motivam, né? É como se fosse uma espécie de um relatório, né? Inspeção. Análise técnica de fato, condição de direito relativo a um objeto, que mais se quadra nos edifícios, né? As inspeções, elas são analisadas tecnicamente, o uso e a manutenção visam orientar a qualidade predial de onde que você mora, né? Portanto, a gente conclui que as vistorias constatam, as auditorias testam e as perícias apuram as causas, né? A técnica é o levantamento de todas as anomalias construtivas do prédio, quer de produtos, quer do sistema, e sua análise de desempenho. Esse uso determina as anomalias funcionais e analisa o desempenho das condições de ocupação, segurança e meio ambiente. E, por fim, a manutenção apura as falhas e avalia os métodos empregados, os processos de operação, as vantagens e as desvantagens das anomalias, né? E isso compete a quem? Essas conformidades. Compete às normas de inspeção predial do IBAP de São Paulo e do IBAP Nacional, e esses trabalhos eles são definidos em 3 níveis de classificação. Sendo o primeiro, ele é identificado as anomalias e falhas aparentes elaborado por profissional habilitado, né, que é o perito. O nível 2 é feita uma vistoria para se identificar que tipo dessas anomalias e falhas aparentes virtualmente identificadas, principalmente com auxílio de equipamentos ou aparelhos, e são analisados com documentos técnicos específicos, consoante, dependendo da complexidade dos sistemas construtivos existentes. Neste nível, a inspeção predial ela é elaborada por profissionais habilitados ou peritos, né, em uma ou mais especialidade. E no nível 3, ele é equivalente aos parâmetros definidos para inspeção interior. Contudo, ela é acrescida de auditoria técnica conjunta ou ela pode ser isolada de aspectos técnicos de uso e de manutenção predial, e recebe uma orientação no plano de manutenção com melhoria de ajuste dos procedimentos. Então, gente, fica claro que essa definição dos níveis depende do tipo do profissional que ele vai operar esse nível, ou de profissionais contratados e também da situação do bem, né? E que podemos classificar de que maneira? Idade do móvel, né? A complexidade dos sistemas instalados, elétrico, hidráulico e assim por diante, a existência ou não do plano de manutenção, tá certo? E também a gente tem que observar como é feita a tipologia construtiva, né? Qual é o padrão de empreendimento visando o estado de conservação geral na data da vistoria. Antes, porém, a explicação de que é anomalia, o que é falha. Vamos dizer assim, né? Anomalia é um vício construtivo, né? Se a construtora fez uma edificação com várias anomalias,
Então essa consultora tem um vício construtivo, né? Ela é proveniente de erros de projetos, materiais e execução, e nós denominamos de endógena, que origina-se da própria edificação ou decorrente de danos causados por terceiros, né? Anos atrás, eu vou dar um exemplo, né? Lá no Rio de Janeiro, 2 prédios desabaram porque foi feito, tinha anomalia, foi feito com areia do mar. E a areia do mar, ela possuía muitas conchas, né? Era uma areia calcária e ela produz ácido no cimento, e isso provocou corrosão na ferragem, e com isso ela provocou com o tempo o desabamento desses prédios, né? Então isso é um vício construtivo, é uma anomalia, e é uma anomalia endógena. E aí, as exógenas são fatores externos, né? Funcional é oriunda da degradação, do uso ou termo de vida útil de elementos e sistemas, né? E natural, danos causados pela natureza, fenômenos previsíveis ou imprevisíveis, né? Tornado, furacão, chuvas intensas com granizo, né? Esses são danos causados pela natureza. O que é anomalia diferente de falha? Falha é o vício de manutenção, né? E ela se classifica no planejamento proveniente de falha dos programas e manuais apresentados e nas especificações inadequadas de plano de manutenção, sem fundamentação técnica de uso, de operação, dados incongruentes que não se tem confiabilidade nas especificações. Isso é a mesma coisa se você comprar um produto fora, a gente fala muito da China, né? E tudo. Não são todos os produtos chineses que não são inadequados, né? E tem muitos produtos que existem falhas. E o que são essas falhas? Exatamente isso aí, né? A especificação do produto está inadequado, né? Às vezes funciona um mês e depois param, né? O uso de operação inadequada porque o manual não é confiável, e assim por diante. Então, gente, na execução da manutenção, associado a todas essas atividades descritas no plano de manutenção, quanto ao uso inadequado de procedimentos. Na operação, registro e controle alienados atividades pertinentes. Isso tu está falando de falhas, né? No gerenciamento com irregularidade de controle de qualidade e falta de acompanhamento de custo. Isso é um dado muito importante. Então, manutenção. O que nós podemos falar de manutenção? Há uma diferença a ser evidenciada. Quando falamos em manutenção, nos limitamos às informações fornecidas pelo dono do empreendimento ou o seu gestor, né? Se você contrata um profissional para fazer alguma manutenção, né? E vai ter uma diferença a ser evidenciada nisso aí, né? O profissional ele vai fazer, se ele tiver qualidade, competência para fazer essa manutenção, com os dados fornecidos pelo síndico ou pelo dono do empreendimento. Quem faz a manutenção, ele é controlado por uma regra estipulada por alguém, né? Ao passo que vistoria, ou mais especificamente inspeção predial, é um conjunto de exames visuais para verificar a capacidade funcional da edificação. Não confundir inspeção predial com manutenção predial. Inspeção é aquilo que tudo que você faz a vistoria e aquilo tudo que você achou, você faz um laudo, e depois desse laudo que você se processa a manutenção.
Então, isso vai dependendo de uma avaliação diretamente proporcional à experiência do profissional ou do perito, né? Ou de vários profissionais, porque nesse laudo contém muitos detalhes e ele é multidisciplinar, quer dizer, ele fornece muitos dados, né? Então, nós podemos dizer que essa vistoria técnica ela tem a finalidade de verificar as condições de desempenho e determinar medidas corretivas e preventivas que se fizerem necessárias para a boa vida do imóvel e os seus usuários, né? Então, onde que nós procuramos esses profissionais? Esses profissionais, eles têm que estar inseridos no sistema do Confeia, CAL, né? Confeia é do CREA, CAL é da arquitetura, e eles devem estar preparados para tal, né? E, e, e serem acostumados a gerenciar, visto que a multidisciplinaridade e a inspeção predial, que é outra modalidade de engenharia, são chamados a compor a equipe, né? Engenheiro mecânico, elétrico, entre outros, né? Então, esses elementos construtivos de edificação como um todo, sob a tutela do profissional, que é o engenheiro eletricista, por exemplo, com a sua atribuição específica, responde pela elétrica e para raios. O engenheiro mecânico, os sistemas de elevadores, assim por diante. Salientamos que enquanto que o profissional habilitado projeta e executa, o profissional habilitado, pela experiência, detecta as anomalias, não só pela degradação irreversível, etapa última, bem como a sua formação e propagação. Então, a gente conclui-se que é necessário ter um conhecimento técnico para se fazer a inspeção predial com bons resultados. Existe no mercado várias empresas que prestam esse serviço de manutenção predial, né? Porém, para que seja dada a ordem da manutenção, é necessário um plano de ação, um cronograma, né, feito pelo profissional que fez inspeção predial, dando as prioridades e identificando problemas que o desgaste e o uso impuseram. Então, 66% dos estudos constatam das prováveis causas e origem dos acidentes de edificações com mais de 10 anos. Significa, após 10 anos, 66% das causas estão relacionadas à deficiência com a manutenção, perda precoce do desempenho e deterioração acentuada, né? Devemos dar a importância da manutenção predial ou de edificações pelos conceitos a seguir definidos. São um conjunto de atividades e recursos que garantam o melhor desempenho da edificação para atender as necessidades dos usuários com confiabilidade, disponibilidade ao menor custo possível, né? Você não pode esperar aí 10, 20 anos para você fazer uma manutenção, né? Você tem que fazer uma manutenção preventiva. É o melhor e é o mais ideal. Essa manutenção ela é uma combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinada a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. A norma 5462 da BNT, ela define esse termo com a confiabilidade e mantenabilidade, né? Então, a devida e necessária relevância ao tema são exercidos segundo vários autores, enaltecendo ainda a confiabilidade, disponibilidade, que são mantenabilidade, né? Nada mais, nada menos que a facilidade de um item ser mantido ou recolocado no estado no qual possa executar suas funções requeridas. Por exemplo, vazamento de um cano, você substitui esse cano, né?
sob condições de uso especificadas, quanto à manutenção executada sob condições determinadas mediante procedimentos e meio prescritos, né? Confiabilidade é a probabilidade com o componente, equipamento ou sistema exercerá sua função sem falhas por um período de tempo previsto sob condições prescientes de operação específica. Esse mesmo cano, ao ser substituído, exemplo, né, é de uma empresa idônea, né, uma empresa que produz um material adequado, que está dentro das normas técnicas, e a gente sabe que a durabilidade dele é grande, que possivelmente quase não vai ter falhas. Disponibilidade é uma probabilidade que um componente que sofreu manutenção exerça sua função satisfatoriamente para um dado de tempo T, ou mais resumidamente, a probabilidade que o sistema esteja em condição operacional no instante. Então, por exemplo, se está disponível esse cano no mercado, você vai lá, troca, e a durabilidade dele é de um tempo enorme, né? E saiba que vai funcionar muito bem. Já a norma 5674, ela diz que a manutenção deve ser orientada por um plano de gestão de manutenção, que é uma estratégia de ação que, por sua vez, define as atividades que podem ser classificadas em preditivas, preventivas, corretivas e detectivas. A gente vai falar de cada uma dessas manutenções, que é uma espécie de um cronograma de gestão de manutenção. Então, para você fazer uma manutenção preditiva, ela visa o estudo de sistemas e equipamentos com análise de seus comportamentos em uso, a fim de predizer e apontar eventuais anomalias, além de direcionar e implementar os procedimentos de manutenção preventiva. Se você fizer a inspeção predial preventiva e observar que vou dar um exemplo, uma correia do alternador de um carro. Você vê que ela começa a desfiar, você está fazendo uma inspeção preventiva e vai fazer uma manutenção preventiva, e você está na hora de trocar essa correia. Em edificações, a manutenção preditiva é basicamente isso aí também, né? Na preventiva, ela atua antecipadamente para que não haja reparação, né? São atividades programadas em datas pré-estabelecidas, que obedecem, portanto, a critérios técnicos e administrativos baseados em dados estatísticos ou do próprio histórico da manutenção realizada, né? Então, sua edificação, todos os componentes, instrumentos, materiais, se ela tiver num cronograma de datas, tantos anos tem que substituir aquele material, aquele equipamento, você se faz essa manutenção preventiva. E para terminar, nós temos aí a manutenção corretiva, que visa a reparação, né? Ela é caracterizada por serviços planejados ou não, ela corrige as falhas, né? Isso implica necessariamente a paralisação do sistema, né? Se tiver vazamento de um cano, você não pode dar descarga, você não pode utilizar para lavar louça e assim por diante. Pode consistir em uma intervenção de longo prazo ou não. E, finalmente, a manutenção detectiva é uma atividade que visa apurar a causa de problemas e falhas para sua análise, e que auxilia nos planos de manutenção. É engenharia de manutenção ou manutenção proativa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula 3. Às vezes pode ser um pouco cansativa, mas essa matéria realmente ela é um pouco teórica mesmo, tá? Daqui um pouco, a aula 4.